Então, por que tantas pessoas que saem de curso sem aprender? A gente chega à conclusão que muitas vezes faltou um método, tá? E eu, como professor que já fui de sala de aula, hoje ensino pela internet, eu posso dizer a você, olha, a maior parte, às vezes, da falta de aprendizado ou é a falta de estrutura de uma escola e a falta de um método, a falta da forma de ensinar que acaba não levando as pessoas para o aprendizado, né? Quando eu comecei a lecionar, havia uma máxima que dizia assim, olha, se metade dos seus alunos não estão aprendendo, a culpa é sua, você não está sabendo passar. Aquilo me chateava, aquilo me deixava irado. Eu disse, porra, os caras não querem nada com nada. Mas aquilo eu ficava refletindo. Eu disse, porra, é mesmo, né? É mesmo. Desde então eu ficava observando e eu ficava vendo se as pessoas estavam entendendo o que eu estava falando, né? Às vezes eu ficava até repetitivo. Tem amigos meus aqui que são formados, eles falam, tem horas que tu repete 2, 3 vezes a mesma coisa. Eu digo, é o costume de sala de aula. E eu confesso que eu tô aprendendo a falar aqui, ó. Valeu, amigos, seja bem-vindo, amigão. Eu tô aprendendo a falar com a câmera, eu tô aprendendo a ensinar através da câmera, então eu tô nesse processo de aprendizado também, né, dessa comunicação visual. E aí eu fico sempre tentando montar uma forma de que o que é que o cara pode perguntar aqui, como o cara deve ver isso aqui, tal. Então eu vou aplicando esse método de forma que ao final da aula eu tenha atingido o meu objetivo, né? Então, o método de ensino ele é de suma importância para o aprendizado do indivíduo, tá? Então, eu sempre tenho defendido aqui que eu gosto muito do método focado no mercado, ou seja, um método que é focado em você desenvolver uma solução. Você começa a aprender algo e você sai no final com algo realmente feito por você. Você seguindo ali, seja um passo a passo, né? Onde você vai fazendo um passo a passo e vai explicando ao indivíduo o que é que ele está vendo ali em cada ponto. Eu sei que muitas vezes a gente vê pela primeira vez, a gente não assimila tudo, mas depois de um tempo a gente começa a assimilar, começa a perceber, tá, isso aqui. Tem conteúdo, gente, que a gente só vem aprender de verdade quando a gente vê pela terceira vez, né? Quantas vezes, gente, já trabalhando, eu parei assim, achava que eu já conhecia muito bem um assunto, uma temática, e de repente, clareou mais, eu digo, rapaz, eu tava pensando errado sobre isso. Então o processo de aprendizado é como jogar videogame, você sai do nível leve, né, o level, né, o easy, que é o fácil, vai ali pelo médio e depois você vai pro hard, que é o mais difícil, né? Então você tem que fazer essa transição. Ninguém aprende já no difícil, né? Mas na hora do aprendizado, você já precisa, já no easy, você ter uma coisa, um ensino completo que te leva a um objetivo, sempre, né? Eu aprendi isso para isso. Eu construí isso para isso, eu pensei nisso para fazer isso. Então, sempre as coisas bem conectadas vão formando você e a cada passo você vai vendo sempre como as coisas se relacionam, como o que você faz, estuda, faz sentido. Quer ver? Ó, eu vou dar um exemplo aqui bem interessante de quando você vai fazer engenharia, que você já entra no primeiro ano, você já entra vendo cálculo. E quando você entra lá no cálculo, vamos supor que às vezes você tem um professor que é um matemático. Puta merda, é muito ruim, porque o cara chega lá e já dá de cara com cálculo, o cara querendo que você mostre a ciência da ciência do cálculo, tal. Mas aí quando você pega um professor de cálculo, que ele é um engenheiro, por exemplo, né? E aquele cara, ele começa a dizer que aquele limite que tu estás calculando é o que tu vai usar na hora, tal. Ele começa a fazer essas relações, o assunto começa a ficar menos difícil, né? Então ele começa a fazer sentido. Eu uso para isso. Quantas pessoas que a gente encontra às vezes no curso de engenharia ou no curso técnico, o cara fala, cara, esse cara fica pegando muito naquele trigonometria, cara, não sei o quê, para queimar, cara, mas é dali que sai o triângulo das potências. Então quando você vai vendo lá no curso técnico, você já vai estudando trigonometria para aprender em eletricidade ali o triângulo das potências. Então você já vai relacionando. Por isso que muitas vezes fala, não tive muita dificuldade não. Por quê? Porque você acha aplicação para o que você está aprendendo. Então é um ensino mais completo. O método te mostra a ver algo
Perdão, algo de fato pronto ali, onde você fala, eu aprendo isso para isso. Agora, quando tu aprende um negócio, bicho, para uma coisa que você não sabe onde você vai aplicar, e quando você vai descobrir que vai aplicar, você já está lá no final do seu curso, aí você acaba não aprendendo bem, você sai com aquela insatisfação. Muitas pessoas eu conheço que são bons profissionais de engenharia que disseram, cara, eu quase desisto por causa dos cálculos, que ele estava um inferno na minha vida. Aí depois eu fui entender os cálculos ali e como ele faz tanto parte da engenharia, né? Então, tem muito disso, tá?